Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. A palavra se encontra em 2 Crônicas, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4 fala assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, e não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, e não andando com astúcia e nem com falsificação, nem falsificando a palavra de Deus, mas encomendando-nos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Porém, se também o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. O apóstolo Paulo estava falando aqui que, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia. Então o ministério, aleluia, do apóstolo Paulo foi segundo a misericórdia de Deus. Segundo a misericórdia que Deus deu para o apóstolo Paulo, para que ele fosse feito, aleluia, e ele não desfalecesse, mas que ele tivesse ali, no ministério dele, levando a palavra da verdade, levando a palavra do Senhor para todos aqueles ali em Coríntio, todos aqueles da igreja de Coríntio. O versículo 4, o capítulo 4 de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, fala que, pelo que tendo este ministério, o ministério que Deus confiou para o apóstolo Paulo, e ele estava ali para fazer a vontade, que seja feita a vontade do Senhor, para que ele não desfaleça, para que ele não tivesse desânimo, mas para que ele prosseguisse, não desfaleça, não desanime, prossiga. O ministério que Deus deu, o ministério que Deus te concedeu, fica afirmado neste ministério, porque todo, aleluia, está sob a nossa responsabilidade. Deus nos concedeu este ministério, então vamos seguir firme, vamos pelejar, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos fazer a vontade de Cristo Jesus, porque Ele é a imagem, aleluias, Ele é a cabeça, nós somos o corpo e temos que estar assim, firmado, aleluias, um com o outro. Versículo 2 diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta. Ele está falando que antes eles rejeitaram as coisas que se ocultam. As coisas ocultas era rejeitado. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Ele não tem que andar, aleluia, com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, mas tendo a consciência, mas encomendando-nos a consciência de todo homem, na presença de Deus. Ele fala que tem que ter a consciência de Deus, a consciência de todo homem na presença de Deus, na presença da manifestação da verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é o escudo broquel, aleluias, para nossas vidas. Ela nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Esta é a palavra, este é o ministério que Deus nos concedeu. Fica firme, não desista, não desfaleça dos teus sonhos, das suas conquistas. O versículo 3 diz: porém se também o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ele está dizendo que, porém, se também o nosso evangelho está encoberto,
Se o evangelho está encoberto, mas, glória a Deus, para os que se perdem está encoberto. Ele está falando aqui, porém se também o nosso evangelho está encoberto para nós, se está encoberto para nós, para os que se perdem está encoberto. Aqueles que estão perdidos, o evangelho está encoberto, está aberto para entrar com salvação daqueles que estão perdidos, daqueles que estão precisando de um conforto da palavra do Senhor. O versículo 4 fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus daquele século cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou o entendimento, aleluias, glória a Deus. Aleluias. Então, qual é o Deus deste século? Qual é o Deus do século que está dizendo? O Deus deste século cegou os entendimentos, cegou o entendimento, aleluias, porque trocou a glória, trocou a glória pelo um Deus, né? Aqui ele está dizendo que porque nos quais, está dizendo aqui, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Porque o Deus daquele século cegou o entendimento daqueles para que não resplandecesse a luz, para que não resplandecesse o verdadeiro Deus. E hoje, meu irmão, o Deus desse século, qual é o Deus desse século? O Deus que a pessoa troca o Deus verdadeiro pelo outras coisas. Deixa de adorar um Deus verdadeiro para adorar um Deus falso. Troca a verdadeira glória, troca outra glória pela verdadeira glória. O Deus desse século está cegando os entendimentos dos incrédulos. O Deus desse século está cegando muitas pessoas e deixando a verdadeira glória, deixando a verdadeira luz resplandecer. A palavra do Senhor está dizendo que para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, o Deus deste século está cegando muitos e não está enxergando a verdadeira luz. Não está enxergando o verdadeiro evangelho da glória de Cristo. O verdadeiro evangelho, aleluia, da glória de Cristo. Hoje em dia, meu irmão, está assim. O Deus deste século está tirando o entendimento, está distanciando as pessoas do verdadeiro Deus, aleluias. Está distanciando, está tirando o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam, para que as pessoas não resplandeçam a verdadeira luz, o verdadeiro evangelho, a verdadeira glória de Cristo. A palavra do Senhor está dizendo que apóstolo Paulo, nas cartas de Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4,
Diz assim: para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é o Deus deste século? O Deus deste século é a ganância. O Deus deste século é o amor ao dinheiro. O Deus deste século é tudo aquilo que você coloca acima para que você seja liberto, seja renovado, seja purificado. Meu irmão, não deixe o Deus deste século trocar a verdadeira glória que Cristo Jesus na sua vida. Não deixe o Deus deste século trocar o teu entendimento, mas que você receba e que resplandeça a luz do Evangelho na sua vida. Para que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, tire todo impedimento, todo embaraço da Rabachai da sua vida. E você tenha o verdadeiro brilho, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. Não deixe o Deus desse século, é o Deus minúsculo, o Deus do engano, o Deus que tira a sua paz. Não deixe esse Deus tirar a sua paz. O Deus deste século, que é o Deus minúsculo, mas o Deus maiúsculo, o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, que Ele renove a sua vida, purifique e te dê ânimo para prosseguir nesta caminhada. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo 5, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos, somos vossos servos, por amor de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo ali em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, que porque não nós pregamos a nós mesmos. Ele está dizendo que eles não pregamos a eles mesmos, mas ele prega a Cristo Jesus. E ele é o servo de Cristo Jesus por amor de Jesus. E eu e você, nós não pregamos a nós mesmos. Não, nós pregamos Cristo Jesus. Pregamos a salvação, pregamos arrependimento dos pecados. Pregamos a vinda de Cristo Jesus. Pregamos Jesus Cristo para a sua vida, para que Ele entre na sua vida e transforme por inteiro. Para que Ele entre na sua vida e você seja renovado, aleluia, transformado pelo poder do Evangelho. Eu não prego a eu mesmo, não, estou aqui sendo servo de Cristo Jesus, pregando Cristo Jesus para a sua vida, pregando a salvação para a sua vida. Há um só caminho, há uns aleluias, há um só Deus, Jesus Cristo. Ele quer te renovar, Ele quer tirar, mudar a sua vida, transformar a sua vida. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a vida por mim e por você, para nós cremos no nome santo dele e receber a vida eterna. Esta vida é passageira, mas nós temos uma vida eterna junto com Cristo Jesus. Entregue teus caminhos para o Senhor, entregue tua preocupação para Cristo nesta noite. Deixe Ele mudar a sua vida. Eu não posso
mas Ele pode mudar sua vida e transformar o seu destino. Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite em Cristo Jesus.